A estratégia do Michael Saylor parece que o endgame da MicroStrategy é virar um banco de Bitcoin. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto. Sobre a eleição nos Estados Unidos, agora parece que o Trump abre uma vantagem aí um pouquinho maior em relação a Kamala Harris, quase 10%. Quase 10% de possibilidade de Trump vencer em comparação com a Kamala Harris, pelo menos segundo o Polymarket. Já falei para vocês, talvez o Polymarket não seja a ferramenta mais adequada para a gente tentar entender quem vai ganhar uma eleição, porque isso aqui para mim é muito mais um mercado de apostas do que de pesquisa, né? Já que existe um interesse financeiro aqui em você talvez apostar naquele que está perdendo, já que existe ainda bastante interpretação de indecisão a respeito da eleição nos Estados Unidos, então você tem uma recompensa maior se você aposta em quem está nesse momento, se você aposta nesse momento em quem está perdendo, e a chance, eu acho que pelo menos segundo os vários institutos de pesquisa centralizados, existe até o presente momento um empate técnico, apesar de nesse momento o Trump estar despontando, então faz sentido talvez o cara apostar em Kamala Harris ao invés de apostar em Trump e de repente ter uma recompensa melhor. O cara não está interessado em falar aqui, na minha opinião, já falei isso efetivamente, se ele acha que o Trump ou a Kamala vão ganhar. Ele tem sim, claro que interesse em acertar quem vai ganhar, mas como aqui nesse caso temos uma indecisão, eu acho que existe um incentivo maior para o cara votar em quem está atrás. Então, por isso que existe essa mudança o tempo todo aqui no Polymarket de Trump para Kamala Harris. Mas é assim que estamos, segundo o Polymarket, tá? Que eu sei que tem muita gente utilizando, é assim que estamos nesse momento. Ainda sobre o tema, o Trump disparou nas últimas horas, especialmente em virtude do Jim Cramer ter falado que ele não vê o Trump vencendo. E o Jim Cramer é um cara que tem um programa de televisão nos Estados Unidos e ele é conhecido por ser pé frio, né? Ou seja, se ele tá num jogo de basquete torcendo por um time, existe uma chance razoavelmente maior daquele time perder. Se ele falar que a Kamala vai ganhar, o pessoal começa a apostar que o Trump tem mais chance de ganhar. Uma brincadeira, é claro, uma brincadeira, porque ele tem essa fama de ser pé frio, como o Mick Jagger, se não estou enganado, também tem essa fama. E aí o Jim Cramer deu essa declaração, falou que não vê o Trump ganhando. E isso aqui no Polymarket teve um impacto imediato a favor do Trump, né? Ou seja, se ele falou que o Trump não vai ganhar, então uma chance maior de o Trump ganhar. Claro que é uma brincadeira, mas só para compartilhar isso com vocês. Ainda sobre eleição nos Estados Unidos, um dos cofundadores da Ripple não foi o Brad Garlinghouse, foi o outro, que é o Chris Larsen, doou 1.700.000 XRPs para a campanha presidencial de Kamala Harris. Segundo algumas fontes, por que a Ripple estaria fazendo doação para os democratas? Porque o Trump está falando muito mais com os bitcoiners, está falando muito mais com o investidor de varejo. E a Ripple é uma empresa muito conectada com o investidor institucional, com as grandes empresas TradFi. Então essa seria a explicação lógica para que a Ripple fizesse uma doação para os democratas, para a Kamala Harris, que, segundo informações, está conversando mais com as empresas, está conversando mais com o lado institucionalizado do mercado cripto, enquanto o Trump tem falado mais com os criptonativos, com os investidores de varejo. Então, esse seria o motivo, seria supostamente o motivo de a Ripple estar fazendo esse investimento nos democratas, tá? Lembrando que a Ripple comprou recentemente uma empresa de tokenização, a Ripple está nesse momento é o maior candidato, é o principal candidato para um próximo ETF de uma criptomoeda à vista, né? A Bitwise pediu e uma empresa também da Valkyrie pediu. Eles fizeram o preenchimento do formulário do S1S lá para que tenhamos finalmente um outro ETF de uma outra criptomoeda e seria da Ripple. Então, como a Ripple está muito conectada com o institucional, né? Esse seria o motivo de a Ripple estar fazendo essa doação para os democratas, tá? Às vezes essas empresas apoiam os dois lados, tá? Porque para eles, às vezes, não importa quem vença, eles querem só estar ali próximos para tentar obter algum tipo de vantagem. De toda forma, a informação é essa, mais de $1 milhão em XRP para o programa de campanha de Kamala Harris, ok? Ok, agora voltando para o Trump, essa é a World Liberty Financial. Para quem não sabe,
amanhã, dia 15 de outubro. Isso aqui não é propaganda, não é recomendação de investimento de maneira nenhuma. Inclusive, nem sei se qualquer pessoa pode participar, mas isso aqui, galera, é o lançamento do protocolo DeFi que tem apoio do Donald Trump, vinculado ao Trump, né? O World Liberty Financial, que vai ter esse token, que é o WLFI, e eles anunciaram o início de uma venda pública amanhã, na terça-feira. O objetivo deles é de arrecadar 300 milhões de dólares num FDV, num Fully Diluted Value de 1,5 bilhão de dólares, tá? 1,5 bilhão de dólares é um FDV pequeno? Não é, mas também não é um FDV enorme. E se você considerar o fato de existir um vínculo deste projeto com o Donald Trump, eventualmente o Trump virando o presidente dos Estados Unidos mais uma vez, isso poderia parecer algo para apostar. Mas eu confesso a vocês que eu não sei se participa dessa venda quem quiser, tá? É uma venda que representa 20% do fornecimento total desses tokens, desse WLFI, com planos de vendas futuras nos próximos meses, tá? Esses tokens dessa primeira venda, eles estarão locked, estarão travados por 12 meses. Por 12 meses. O que, na minha opinião, significaria que você passaria a ter acesso à venda dos tokens quando o ciclo já tivesse acabado, tá? Ou já acabou, ou está muito próximo de acabar, na minha opinião. Mas eles poderiam ser imediatamente utilizados para a governança desse protocolo, tá? A primeira fase incluiria o lançamento de uma plataforma de empréstimos na Scroll, que é uma L2 da Ethereum, e que utilizaria a infraestrutura da Aave. Então tem muita gente falando que o Trump está conectado com a Aave. Essa é a conexão que existe, né? Esse World Liberty Financial lançaria um protocolo de empréstimo na Scroll, agora, nas próximas semanas, e que utilizaria a infraestrutura da Aave, com 7% do fornecimento dos tokens alocados para a Aavedal, para que a Aavedal possa participar da governança e da provisão de liquidez desse token. Então aqui eles estão sugerindo o envolvimento da Aave com esse token WLFI, tá? As ambições futuras incluem integrar ativos do mundo real e lançar um cartão de crédito focado em stablecoins. Então, isso aqui, pessoal, é um pouco do Trump entrando no universo de DeFi. Eu acho que, já falei isso antes, né? Vença democrata, vença republicano, acho que o mercado vai andar. Eu acho que se vencerem os republicanos, o que pode acontecer é de o mercado andar mais e talvez um pouco menos de escrutínio sobre DeFi. Eu acho que se ganham os democratas, o mercado anda, mas lupa em protocolos DeFi, e aí provavelmente muita lupa em protocolos conectados com o Trump, que é o concorrente, né? Não, mas não existe perseguição. É o escambau, é claro que existe, né? Dos dois lados, né? Aconteceria se fosse o contrário também. Então aqui, só para todo mundo ficar atento e atualizado a respeito do que está acontecendo em DeFi e Donald Trump, ok? Agora, mudando completamente de alhos para bugalhos, um ministro chinês deu essa declaração de que existe uma margem considerável para aumento de base monetária na China, né, de incrementar a dívida no final das contas, né, eles aumentam a base monetária emitindo dívida, e isso poderia, então, representar mais um sinal, mais um motivo para o mercado cripto andar e para ativos, de maneira geral, se apreciarem, né? Porque se você aumenta a base monetária, você tem, então, um instrumento financeiro que vale cada vez menos, nesse caso a moeda fiduciária chinesa, e aí ativos escassos, como é o caso do Bitcoin, não é que eles se apreciam, né? Mas a moeda fiduciária vale menos, então na paridade com aquela moeda fiduciária, ativos como o Bitcoin se apreciam. Então base monetária sendo expandida ao redor do globo, isso para o Bitcoin acaba fazendo com que ele com que ele pareça se apreciar. Vamos lá. Pareça se apreciar, quando no final das contas talvez seja a depreciação da moeda fiduciária, porque tem mais moeda fiduciária em circulação, mas a resolução, né, a conclusão é que ativos escassos se apreciam, metais, por exemplo, e o Bitcoin também. Tá? Então, China realmente ligando as impressoras para crescer a sua dívida e aumentar a base monetária, o que, para quem tem Bitcoin, no final das contas, é uma maneira de se proteger disso. Tá bom?
Agora sobre MicroStrategy, ainda sobre Bitcoin, mas agora MicroStrategy, o Michael Saylor ambiciona converter a sua empresa num banco de Bitcoin. Num banco de Bitcoin. O fundador e atual presidente executivo da MicroStrategy, o Michael Saylor, compartilhou alguns dos seus planos para a companhia no futuro, revelando que um dos objetivos finais é que essa empresa se converta em um banco baseado em Bitcoin. A MicroStrategy virou uma empresa Bitcoin only, né? Tem hoje um tesouro, um caixa enorme em Bitcoin, e agora ele está falando que o objetivo final da MicroStrategy é se converter em um banco baseado em Bitcoin. Vejam só que interessante. As declarações vieram numa nota redigida aos clientes da Bernstein em uma convenção de analistas de entidades financeiras. E ali o diretor da MicroStrategy indicou que a empresa deve se converter num banco de Bitcoin, o qual poderá criar instrumentos de mercado de Bitcoin, como, por exemplo, ações conversíveis, renda fixa e outros ativos. Abro aspas para o Saylor. Esse é o ativo mais valioso do mundo. O objetivo final é ser o banco líder em Bitcoin, um banco comercial, e poderíamos chamar essa de uma companhia financeira de Bitcoin. Se terminarmos com 20 mil milhões, 20 bilhões de dólares em conversões, 20 bilhões de dólares em ações preferenciais, 10 bilhões de dólares em dívida e, digamos, 50 bilhões de dólares em algum tipo de instrumento de dívida, instrumentos de estruturação. Teremos entre 100 mil e 150 mil bilhões de dólares em bitcoins. Ou seja, a estratégia do Michael Saylor parece que o endgame da MicroStrategy é virar um banco de Bitcoin. Interessante, né? Muito interessante. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto.